Bom, nós já estamos aqui nos estúdios do Jornal do Piauí com o Elivaldo Barbosa, também com um especialista em direito eleitoral, Leandro Cavalcante. A gente deseja uma boa tarde aos dois. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, doutor Leandro. Para tratar da movimentação lá na Câmara dos Deputados ontem, o que é chamado de mini-reforma eleitoral, mudando as regras com vistas ao pleito já do ano que vem. E 2 pontos tratados lá ontem. A rejeição do chamado voto distritão, Elivaldo Barbosa já nos dizia que era esperado pelas movimentações e declarações já antes dadas, mas a retomada das coligações partidárias aprovada em primeiro turno, Elivaldo. Correto. As coligações, elas foram extintas na eleição municipal de 2020, a eleição de vereador já foi com cada partido em faixa própria, sem coligação. Agora volta, os vereadores foram as cobaias, agora volta para a eleição de deputados federais e estaduais a possibilidade de alianças proporcionais, de aliança entre partidos para disputar esse pleito. Bom, vamos aproveitar aqui a presença do especialista para iniciar perguntando, porque uma parte do público ainda não consegue compreender o que se muda com tudo isso, né? Primeiro, explicar qual é a regra válida hoje. Hoje, os partidos, quando lançam uma chapa, eles precisam ir sozinhos, cada partido lança os seus candidatos, os votos que são direcionados àquele partido são contabilizados e aí são definidas a quantidade de vagas de candidatos que terminam sendo eleitos. Diferente das coligações e diferente do distritão. Gostaria que o senhor explicasse, doutor Leandro. Boa tarde. Bem, boa tarde, Elivaldo, boa tarde, Tiago, boa tarde aos telespectadores. Bem, a Justiça Eleitoral é uma justiça especializada e vem tendo várias modificações a cada ano, né? Antes da eleição sempre tem uma modificação, uma mini-reforma eleitoral. Isso, de certa forma, gera uma insegurança, porque, infelizmente, nós não temos um código de processo eleitoral e nem mesmo um código eleitoral atualizado. O nosso código eleitoral é de 1932, para vocês terem ideia. Então, a cada eleição tem as modificações, cria-se as mini-reformas eleitorais e, mais do que isso, nós temos, além do Código Eleitoral, além da Lei Geral das Eleições, nós temos as resoluções que regulamentam as eleições, as resoluções do TSE e as decisões do STF. Então, de certa forma, gera uma certa insegurança quanto a isso, por conta dessa falta desse amparo do nosso Código Eleitoral atualizado e do processo eleitoral. E com essas modificações vão se adequando. A cada eleição vê-se uma falha e vai se modificando. Como o Elivaldo bem falou, a eleição passada municipal foi o teste. Foi o teste e muitos vereadores, digamos, não se deram bem, né? Porque a eleição da forma que foi, digamos que era uma eleição apenas interna do partido, né? O partido colocaria o máximo de candidatos que poderia ter, eles disputavam entre os mais votados. Teve vereador que se elegeu com 2.500 votos, teve candidato a vereador com 5.200 votos que não se elegeu. Então, com essa tendência na modificação dessa nova mini-reforma eleitoral, surgiu a volta das coligações, que eu acho que seria um ponto a acrescentar essa falha que ficou da eleição passada. Ou seja, gerou uma certa insegurança para a eleição majoritária presidencial e a proporcional da Câmara Federal e a Assembleia Legislativa, e o intuito seria essa modificação para dar uma segurança maior, digamos que uma análise mais aprofundada do que aconteceu na eleição municipal anterior para essa eleição estadual. Do ponto de vista partidário, doutor Leandro, os dois, coligação ou sem coligação, o distritão, qual a influência que existe com relação ao fortalecimento dessas instituições? Bem, Elivaldo, sem dúvida alguma, o modelo a qual foi posto em votação, que era o do distritão, seria uma eleição majoritária. Ou seja, seria um contrassenso ao propósito da eleição, porque a eleição é proporcional. E o sistema proporcional nada tem a ver com o sistema majoritário. Se passasse o distritão, seria a pessoa física que seria a vencedora, digamos assim. Ia favorecer apenas quem estaria nas cadeiras e quem teria um poderio econômico favorecido. Aqueles candidatos mais fragilizados economicamente, ou seja, que não têm oportunidade de ter até mesmo publicidade, certamente estariam desprestigiados. E isso, de certa forma,
iria contrariar o sentido de democracia, porque o nosso sistema democrático é justamente isso, é de dar igualdade e oportunidade a todos os candidatos. No sistema proporcional, apesar de eu acreditar que exista realmente muitos partidos políticos, hoje nós temos quase 30 partidos políticos, mais 33 partidos políticos, e muito do que acontece seria, infelizmente, o aluguel, né, do tempo de TV. Isso aconteceu muito. Mas o sistema a que foi posto em votação, ele certamente ia extinguir muito desses partidos, ou seja, ia enxugar bastante. Dos 30, talvez ia ficar 5 partidos. E certamente ia desfavorecer, ia diminuir muito o número de candidatos. Ou seja, aqueles candidatos que realmente teriam um propósito, que teriam a intenção de ter planos a demonstrar na sua campanha política, e aquele eleitor que iria exercer o seu sufrágio universal através da soberania, a soberania popular, através do sufrágio universal, certamente ia estar desacreditado, porque iriam ter poucos candidatos e poucos com chances. E aqueles outros que não seriam eleitos nesse sistema distritão, o voto praticamente ia para o lixo, porque era só a pessoa física que seria eleito e iria desprestigiar totalmente o partido político. O senhor, só retomando aqui, abrindo um parênteses para explicar, na modalidade distritão, o eleito é aquele que recebe a maior quantidade de votos, não interessa os votos que foram depositados para a legenda, por exemplo. Exatamente, ou seja, no partido A, por exemplo, tem 10 candidatos, os cabeças que têm mais votos nominais seriam os eleitos, seria praticamente uma eleição majoritária, totalmente contrário ao sentido do que seria uma eleição proporcional. Porque a eleição proporcional, como eu disse, ele representa, de certa forma, várias classes sociais, representa aquele fragilizado economicamente, aquele que não tem oportunidade de ter o seu plano de campanha, de dar publicidade àquele plano de campanha, certamente iria ser desfavorecido. Então, essa eleição, no sentido da eleição no distritão, ia favorecer apenas os mais votados, ou seja, ia favorecer quem está lá no cargo, só apenas os mais votados. Não teria relação nenhuma entre outros candidatos. Não iria favorecer o voto de um para o outro. Doutor Leandro, esta semana também, saindo do Legislativo e indo para o Judiciário, o TSE decidiu autorizar os chamados impulsionamentos através de redes sociais, através da internet, agora na pré-campanha, inclusive. O que representa essa medida dentro desse contexto, desse cenário pré-eleitoral? Bem, é um precedente interessante e muito importante, porque, como eu falei, a Justiça Eleitoral é uma justiça especializada e há muitas modificações antes das campanhas eleitorais. Então, se criou a figura da pré-campanha, prevista no artigo 36A. E, nesse sentido, ficou muitas brechas. Na eleição municipal passada, ficou muitas dúvidas quanto ao impulsionamento. Por quê? Porque não pode haver o gasto na pré-campanha. Então, aquele candidato que tinha a intenção de impulsionar a sua pré-campanha, de mostrar seu plano de governo, seu interesse, a imagem em si, ficou com receio. Ora, será que eu vou ter conta reprovada? Será que eu vou sofrer uma ação por abuso de poder econômico porque eu paguei um impulsionamento de uma rede social? Então, quantos candidatos sofreram essa restrição e se prejudicaram por conta disso? Então, a cada eleição vai havendo uma evolução quanto a isso. Então, o TSE entendeu, através de um julgamento de uma ação eleitoral do Pernambuco, né, entendeu que é possível, sim, haver o impulsionamento na pré-campanha, pagando diretamente pelo candidato. Tá certo, nós queremos agradecer a participação do advogado Leandro Cavalcante, especialista em direito eleitoral, as informações que trouxe aqui ao Jornal do Piauí. Muito obrigado. Eu que agradeço.